Este sábado, Portugal vai entrar em campo para um duelo com a Alemanha e contra a sua própria história. O histórico de confrontos é favorável à Mannschaft, apesar dos dois primeiros jogos terem sorrido à seleção nacional, empate no Euro 84 e vitória no Euro 2000. Seja bem-vindo ao baú das recordações de Álvaro Magalhães, Luís Vidigal, Costinha, Ricardo, Nuno Gomes e Miguel Lopes. Stade de Lameinau, em Estrasburgo, acolheu o primeiro jogo de Portugal na fase final de um campeonato da Europa e logo frente à campeã em título, a República Federal Alemã. Álvaro Magalhães participou na campanha sensacional dos Patrícios, no Euro 84, em França. A base da seleção eram jogadores do FC Porto, Sporting e Benfica. Tínhamos a experiência internacional ao nível de clubes, mas para começar defrontámos logo a campeã em título. A Alemanha era uma equipa fortíssima. O Mister Fernando Cabrita pediu-nos concentração, persistência e para acreditarmos em nós. Acabámos por fazer um grande jogo e com humildade, espírito de entreajuda e abnegação, conseguimos um grande empate. Começou por recordar ao nosso jornal, o lateral esquerdo titular nesse jogo confessou que o resultado contra os germânicos impulsionou a excelente campanha portuguesa até às meias finais. Tínhamos de dar uma imagem diferente de Portugal. Achavam que nós éramos bons tecnicamente, mas fracos em termos físicos. A determinação e a nossa qualidade permitiram-nos aguentar a pressão. Portugal voltou a dar-se a conhecer à Europa e esse jogo foi uma rampa do lançamento para o resto da prova, admitiu, 16 anos depois, a equipa das esquinas, novo reencontro numa fase final de um europeu. A Banheira de Roterdão foi palco do jogo mais marcante entre portugueses e alemães. Os números são claros e deixam poucas dúvidas, 3-0, com hat-trick de Sérgio Conceição. A partida ganhou contornos de humilhação para a Mannschaft, visto que Portugal entrou em campo apurado. Se pudessem, os alemães comiam-nos vivos. Eles pensavam que seríamos um alvo fácil e confirmou-se precisamente o contrário. A Alemanha tinha alguns nomes sonantes, mas talvez não estivesse tão forte. Teve um sabor delicioso. A prova de que o jogo foi tão marcante é o facto de ainda hoje o recordarmos, referiu Luís Vidigal, suplente utilizado por Humberto Coelho. Em 2 décadas o Estatuto de Portugal alterou-se no futebol europeu. Desde essa geração que Portugal cresceu muito. Hoje gozamos de algo que era impensável naquela altura, acrescentou. Por sua vez, Costinha frisou a vontade extrema de todos os jogadores se quererem dar a conhecer e elogiou o gesto de Humberto Coelho na altura. Os jogos contam sempre e o espírito foi o mesmo dos encontros contra a Inglaterra e a Roménia. O Mister Humberto Coelho fez uma coisa fantástica, deu oportunidade a todos de se estrearem num europeu. Muitas vezes os jogadores são vítimas dos resultados e o treinador aposta nos que entende serem os melhores. Por exemplo, eu joguei no meio-campo com o Paulo Sousa e com o Capucho, que nem era um 10, e jogou o Sérgio Conceição na ala. Estava em jogo o prestígio da seleção, rememorou. O ministro lembrou que foi o último jogo de Mataus pela Alemanha e o impacto que o resultado criou nas altas chefias da DFB, Deutsche Fußballbund. Os alemães sempre foram muito fortes. Esses 3-0 contra Portugal, ainda para mais sem Figo, Rui Costa e João Vieira Pinto, teve outro impacto e obrigou-os a acelerar o processo de reestruturação. O mais importante foi a atitude com que entramos em campo e o que nos foi pedido pelo Mister Humberto Coelho, destacou. Ainda na Banheira de Roterdão, passámos a bola a Nuno Gomes, goleador que esteve em 2 dos 4 jogos entre Portugal e Alemanha em fases finais de europeus. Esse jogo mostrou a toda a gente a qualidade da seleção e demos dores de cabeça ao Mister. Risos. O Mister Humberto alertou-nos para o facto de muitas vezes o relaxamento poder funcionar ao contrário. Pediu-nos seriedade e não houve facilitismo de ninguém. O segredo foi encarar o jogo como se ainda não tivéssemos apurados. A maioria dos jogadores tinha muita vontade de deixar a sua marca num europeu. Queriam dar-se a conhecer ao mundo, contou. 8 anos após essa noite de glória portuguesa em Roterdão, o fado mudou. Lentamente, a equipa alemã ganhou traços latinos enquanto Portugal chegou à Áustria e à Suíça com o estatuto de vice-campeão europeu, mas acabou por cair nos quartos de final pouco tempo depois do anúncio da saída de Scolari para o Chelsea. Vimos uma Alemanha mais próxima do nosso estilo de jogo. O jogo estava equilibrado até a Alemanha marcar 2 golos em menos de 10 minutos. Senti que a equipa ficou desconcentrada, mas ainda conseguiu reduzir antes do intervalo. Na segunda parte não criámos muitas oportunidades, eles eram fortes defensivamente. Acabámos por sofrer o terceiro golo e ficámos quase capa. Ainda reduzimos pelo Postiga, mas já não evitamos a derrota. Nunca soubemos reagir da melhor maneira e julgamos muito com o coração, lembrou Nuno Gomes, capitão de equipa nessa noite.
O jogo coincidiu com o anúncio da saída do Mr. Scolari, mas isso não teve qualquer influência no resultado em si. Nem sequer estávamos a pensar nessa situação, acrescentou, outrora herói português. O penalti sem luvas é mítico. Ricardo corroborou a versão apresentada pelo ex-companheiro de seleção. A saída do Scolari foi uma coisa normal. As coisas foram faladas atempadamente, ele deu-nos a notícia primeiro. Não teve impacto nenhum no desfecho do europeu. Éramos um grupo unido há vários anos. Foi uma situação normal, sublinhou. O guardião não guarda, naturalmente, boas recordações desse confronto contra a Alemanha. Aliás, o próprio disse não se lembrar de praticamente nada. Curiosamente, esse foi o último jogo de Ricardo com a camisola das quinas, não guardo memória nenhuma, palavra de honra. Lembro-me que perdemos e que estava um tempo esquisito. Desilusão? Isso seria não passar a fase de grupos. Foi o meu último jogo por Portugal, mas isso é para outros contos, não é para este, atirou, antes de se despedir e de desligar a chamada. Os anos passam a correr, não concorda? Sem darmos conta estamos em LVIV, no Euro 2012. Pelo segundo europeu consecutivo, há duelo luso-germânico, desta feita na fase de grupos. Apesar da derrota, culpa de Mário Gomes, e de não ter saído do banco, Miguel Lopes guardou boas sensações. As memórias são positivas, apesar da derrota. Foi o meu primeiro jogo num europeu. Lembro-me que havia um barulho ensurdecedor no estádio. Foi pena o resultado. Medo? Quando se joga contra estas equipas como nós jogamos, é preciso ter respeito, mas não pode haver medo. Os jogadores mais experientes como o Pepe e o Cristiano Ronaldo, não deixam sequer que isso aconteça, atirou. O baú das memórias fechou-se provisoriamente e voltará a ser aberto depois do duelo deste sábado. Resta saber se entrará para a categoria das memórias como Estrasburgo ou Roterdão.